nosso Deus, né? Que é digno de toda adoração, de toda glória nesse lugar. Eu vou louvar um louvor, onde eu pude refletir que Paulo falava, né? Que o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal, esse sim, eu acabo cometendo, né? Porque muitas das vezes nós queremos fazer o bem e a gente acaba se pegando fazendo o mal, né? E esse louvor, né, diz que em meio a tantas lutas que nós vivemos, o maior vilão somos nós. Nós precisamos, irmãos, vencer a nós mesmos, né? Porque às vezes a gente passa por lutas, a gente passa por desafios no trabalho, enfermidade, a gente vence, mas a nós mesmos muitas das vezes é difícil, né? E o que adiantaria você ganhar as pessoas para Jesus e se perder no caminho, né? Então a gente tem que refletir e falar para o Senhor: Senhor, nos ajuda, porque o maior vilão somos nós. Eva, quando estava lá no Jardim do Éden, ela tinha intimidade com o Senhor, mas ela resolveu dar ouvido para aquilo que ela queria. Ela queria muito, ela desejou muito comer daquele fruto. Ela perdeu de melhor que ela tinha porque ela queria o desejo dela. Qual é o seu desejo nessa noite? Fala para o Senhor quem você é, porque Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Então vamos louvar o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é um mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. A minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. O que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia, Senhor. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, a minha história, Cristo é um mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o
seus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória e revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. 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 Ele conhece seu coração, conhece a sua intimidade. Aleluia. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Grande é a presença dele nas nossas vidas, o poder dele agindo na minha e na tua vida, através das nossas vidas. Que o Senhor guie seus passos, que o Senhor direcione todas as suas decisões, que ele te conduza em tudo que você fizer, que ele venha agir através de você para alcançar outras pessoas. Seja um instrumento, seja grandioso na presença do Senhor, seja como joia preciosa, seja como um vaso moldado nas mãos do olheiro. Ele é o olheiro poderoso, ele é o Deus maravilhoso, digno de honra, de glória e de toda majestade, em nome de Jesus. Vamos declarar que ele é grande. Feche os olhos, louve a presença do Senhor e engrandeça ele, porque tudo é por ele, em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Somente ele é digno. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Declare: queremos o teu nome engrandecer
glória ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Oh Jesus, nós queremos abrir o nosso coração para Ti nessa noite, abrir o nosso coração para receber mais da Tua presença, declarar que os nossos ouvidos estão atentos a ouvir a Tua voz. O nosso coração está aberto para receber mais do Teu Espírito, mais do Teu poder, mais da Tua glória, porque é o que queremos sobre nossas vidas, é o que nós queremos sobre nós todos os dias, Jesus. Encha-nos com Teu Espírito Santo, nós Te adoramos, Deus. Estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, nos olhos eu não imaginava
Tô só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar Tem fogo nos olhos, eu meu noivo esperado, eu pode morar aqui, pode morar Aleluia, glória a Deus. Pode morar aqui, pode morar em nosso ser, pode morar no nosso coração. A gente precisa entender isso e abrir o nosso coração para receber a presença de Deus e deixar Ele reinar em nossas vidas. Porque, igreja, é muito fácil a gente vir para cá, levantar nossas mãos, adorar o Senhor, cantar louvores, mas a gente precisa viver aquilo que a gente tem cantado, a gente precisa viver aquilo que a gente tem louvado a Deus, porque senão são só palavras. A gente precisa verdadeiramente deixar Ele morar em nós, Ele habitar no nosso ser, Ele morar no nosso coração, que Ele faça morada em nós e fazer morada e deixar Ele guiar os nossos passos, deixar Ele guiar as nossas vidas. Parar de querer tomar as decisões por conta própria, porque a gente acha que sabe qual é o melhor caminho, a gente acha que sabe o que a gente tem que fazer, quando na verdade a gente só consegue enxergar o que está na nossa frente. Deus já está vendo além dos obstáculos, além dos problemas, além das dificuldades. E muitas vezes a gente impede o agir de Deus sobre nossas vidas porque a gente quer tomar atitude por conta daquilo que a gente pensa, por conta daquilo que a gente pensa, por conta daquilo que a gente imagina que sabe. Mas a gente precisa verdadeiramente deixar Ele guiar as nossas vidas.
verdadeiramente deixar Ele habitar em nós e fazer morada no nosso interior, para que a gente possa alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós. Que você possa sair daqui nessa noite impulsionado a viver mais de Deus, impulsionado a viver aquilo que Deus tem para você. Mas para que você possa viver os propósitos de Deus para a sua vida, é necessário você abrir mão do seu eu, abrir mão das suas vontades, para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Sabe, igreja, dia 23 agora, a gente ainda está definindo, mas no domingo a pastora Ellen veio conversar comigo e com a pastora Denise, e ela falou que ela estava em casa no momento de oração com o Senhor, e o Senhor começou a falar muito ao coração dela, e ela lembrou de um evento que a gente fez lá em Maricá, muitos anos atrás. Deve ter mais de 5 anos. A gente fez um mini retiro lá, foi um final de semana só com os jovens, a gente chamou de incendeia, o objetivo era realmente incendiar o coração. E Deus colocou no coração dela, veio trazer para que a gente pudesse fazer novamente, mas dessa vez aqui na igreja. Para os jovens, para os adolescentes, mas claro que toda a igreja está convidada, e vai ser no dia 23 desse mês, em princípio, às 18 horas, a gente ainda vou definir o horário certo com a pastora Denise e a pastora Ellie, passar para a Camilinha para fazer o banner, mas em princípio deve ser às 18 horas. Vai vir uma pessoa de fora convidada, que a missionária Tereza indicou, mulher de Deus, uma jovem, daqui de Brasília mesmo, 22 anos, mas cheia do Espírito Santo, e eu creio que vamos ser impactados pela presença do Senhor. Então já marca na sua agenda, 23 desse mês, 23 de agosto, aqui na igreja, amém? Glória a Deus, vamos participar dos nossos dízimos, das nossas ofertas, que também é um momento de adoração ao Senhor, um momento de mostrarmos gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Pastora Denise, como é o nome da missionária que vai estar aqui na igreja, dia 23? Já esqueci, olha, pastor. Eu já falei logo porque 23 é daqui a 2 semanas, então já... eu expliquei que foi domingo que a pastora Ellen veio falar com a gente, e por isso que eu já quis falar logo para já colocar na agenda. Foi indicação, isso aí, falei, foi indicação da missionária Tereza. A missionária Tereza já é da casa já, a gente pode confiar, e a pastora Denise essa semana esteve conversando com ela, né, com essa menina que vai estar aqui, essa jovem que vai estar aqui. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar, amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar por esses dízimos, essas ofertas. Agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse momento, Pai, de dízimos e ofertas, obrigado pela Tua fidelidade, Deus. Porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem proporcionado muito além do que nós necessitamos. O Senhor tem aberto portas para nós. Nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua cuidando de nós, continua cuidando de cada família aqui, Pai. Se há pessoas aqui, se há famílias passando por momentos de dificuldades, momentos de aperto financeiro, eu creio que o Senhor é o Deus da provisão. Eu creio que o Senhor vai tocar, vai abrir portas, o Senhor vai surpreender ainda essa semana, Pai, em nome de Jesus. Vai sondando cada coração aqui, Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades de cada irmão aqui, Pai, nessa igreja. Continua abençoando esse ministério, Pai, sustentando, para que venhamos sempre fazer a Tua vontade acima de todas as coisas. Muito obrigado por tudo, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar aqui à frente para receber a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 19.
Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Até aqui. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Pai, por esse momento, Pai, de sentarmos, de podermos ouvir a Tua voz, Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, que venha se levantar para tirar a nossa atenção da Tua voz, Pai. Que venhamos ser tocados pela Tua presença, Pai. Que venhamos ser impulsionados por Ti, Pai, a seguir em frente, Pai. Que o Senhor venha tirar todo o desânimo, Pai. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que tem nos afastado do Teu propósito, que tem nos afastado da Tua face, que tem nos afastado de Ti, Pai. Que a partir dessa noite venhamos nos chegar para mais perto. Venhamos entender, Pai, que precisamos apenas confiar em Ti e não nos que os nossos olhos veem, não no que nos falam, não nas ameaças que chegam, não nos temores, mas apenas na Tua palavra, Deus. Usa-me nessa noite, fala através da minha vida, Pai, direciona-me, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, essa passagem aqui, onde Elias está na caverna, ela é logo depois de uma passagem que eu sempre falo aqui, que traz um grande ensinamento para nós, que é quando Elias vai para o deserto, né? Eu falei aqui diversas vezes, Elias, mesmo depois de tudo que foi, tudo aquilo que ele fez, o tanto que ele foi usado pelo Senhor, ainda assim, ele temeu uma ameaça. Tudo porque ele colocou expectativas onde não tinha que colocar. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão sobre expectativas e realidades. Onde estão as suas expectativas? Quais expectativas você tem criado na presença de Deus? Quais expectativas você cria quando você vem, quando você busca, quando você adora o Senhor? Eu não estou falando que está errado nós criarmos expectativas, não. Precisamos criar expectativas, precisamos ter sonhos, precisamos almejar coisas, e não só no nosso profissional, mas até na vida espiritual. Talvez você esteja aí sentado e você almeja um dia ser um diácono, ser um obreiro, ser um pastor, uma pastora, uma missionária. E é bom nós gerarmos isso dentro do nosso coração, mas acima de tudo nós precisamos entregar as nossas expectativas, os nossos sonhos nas mãos do Senhor. Porque o problema é quando nós criamos expectativas naquilo que Deus não vai fazer.
O problema é quando nós criamos e depositamos tudo aquilo que temos, todo o nosso tempo, todo o nosso empenho em algo que Deus muitas vezes já tem até te mostrado que não é aquilo que Ele tem para a sua vida. Não é aquilo que Ele vai fazer. E é aí que vem as decepções. Porque a gente quer moldar o agir de Deus. A gente quer moldar aquilo que Ele tem que fazer. Não, porque Deus tem que fazer assim. Porque se Ele fizer assim, vai ser bênção na minha vida. Porque se Ele abrir essa porta aqui, aí tudo vai dar certo. Ah, se Deus tocar naquela pessoa, aí sim as coisas vão mudar. Mas não, Deus age da maneira que Ele quer, no tempo dEle, na hora dEle. E a gente precisa parar de ficar criando falsas expectativas. Sabe, gerando tudo, trabalhando em cima de algo que não vai acontecer. Porque é aí que vem as frustrações, é aí que vem as decepções. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz é o melhor para nós. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor. Não, eu tenho um sonho. Eu já falei aqui, quando eu era adolescente, o meu sonho era viver de música. Eu sempre gostei de violão, eu toco violão desde os 13 anos. Hoje eu tenho 35. Ou seja, são mais de 20 anos tocando. Eu sempre sonhei nisso, viver disso, era o meu sonho, eu queria isso, eu estudava para isso, eu tinha banda, tive banda no mundo antes de eu me converter, tocava em festinha de escola, tocamos em diversos eventos, até fora e tudo. Depois, quando eu me converti, eu toquei em 2 bandas diferentes, a última foi o Gerados, que a gente toca junto até hoje. Mas Deus ainda assim proporcionou coisas boas. A gente conseguiu gravar um CD, a gente tocou em eventos grandes, tocamos com Thales Roberto, com diversos artistas do meio evangélico, mas não era o que Deus tinha para mim. E eu lembro que e a gente tem que estar atento a isso, porque às vezes a gente pode não entender o recado de Deus. Porque eu lembro, eu era adolescente, tinha esse sonho, e eu estava numa reunião de oração na casa do vizinho dos meus pais. E ali tinha uma missionária que, no momento da oração, ali o fogo descendo, ela virou para mim, ela não sabia, eu não tinha tocado violão naquela reunião, não tocava. Ela virou para mim e falou assim: eu vejo você no altar, tocando violão, e eu vi as notas iam saindo do teu violão e eu tocando no coração das pessoas. E aquilo ali eu falei: glória a Deus, é o que Deus tem para mim, eu vou viver disso, é o que eu amo. Mas não, olha o que Deus tem, eu estou aqui na igreja tocando violão, ser usado por Ele aqui. Ser levantado por Ele para estar aqui, servindo na minha igreja. Então a gente tem que estar atento até isso, porque às vezes Deus fala e a gente não entende. Deus mostra, mas o nosso coração coloca as nossas expectativas acima daquilo que Deus tem falado. E é aí que está o problema, é aí que mora o perigo. Imagina se eu deixasse isso contaminar o meu coração, ver que, poxa, Deus falou lá atrás que ia me usar no louvor. Mas quem disse que para me usar no louvor eu preciso estar tocando, vivendo disso? Sabe, a gente precisa entender aonde Deus quer nos levar. O propósito de Deus na minha vida era muito maior do que só tocar. Lá atrás eu não imaginava, mas Ele já me via como pastor. E esse era o propósito principal de Deus sobre a minha vida. Então a gente precisa entender, a gente precisa buscar em Deus visão espiritual para que a gente possa enxergar aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas e através de nós. Elias criou falsas expectativas, porque quando ele vem, ele desafia aqueles profetas, primeiro ele tinha orado para parar de chover, e ficou sem chover mais 3 anos, depois ele ora e volta a chover, ele vem, desafia aqueles profetas, diante de todo o povo, derrota mais de 450 profetas, e traz um avivamento para Israel, algo que Israel já não vivia há anos, um povo que vivia à mercê, que não estava nem aí para Deus. E traz aquele avivamento, eu imagino que no coração de Elias se encheu de uma esperança de uma mudança. Uma mudança em quem estava à frente do povo, que era Acabe e Jezabel. Talvez ele pudesse imaginar que ou eles iam se converter diante do que estava acontecendo, ou então ia abandonar o barco, fugir e acabou. Que foi o que eu falei. É não identificar aquilo que Deus quer fazer. E quando chega no dia seguinte, Jezabel manda uma ameaça para ele, aquilo foi como um balde de água fria. Ele vê que nada mudou. Que aquele coração daquela rainha e daquele rei continuava fechado. Continuava como um coração de pedra. E nada tinha mudado. E aí, ele que foi tanto usado, cheio da autoridade do Espírito Santo, ficou com medo. Enfraqueceu.
se esqueceu de tudo aquilo que Deus já tinha feito através da vida dele, se esqueceu de quem Deus era também, porque para fugir, quando nós fugimos, nós não só estamos falando que nós somos fracos, nós estamos negando o poder de Deus. Porque é a mesma coisa que a gente falar, Deus não pode resolver o meu problema, por isso eu vou fugir. Deus não tem o poder para mudar a minha história, então por isso eu vou largar tudo e vou fugir. É isso que nós falamos quando nós abandonamos o barco. É isso que nós falamos quando nós abrimos mão de tudo e nos escondemos. Nós estamos falando que Deus não é poderoso para mudar a nossa história, para mudar as circunstâncias. Aí Elias, referência para a nossa vida, de homem de Deus, enfraqueceu. Quanto mais nós. Por isso a gente tem que estar atento, igreja, a cada situação que a gente vive, a cada obstáculo que se levanta, a cada detalhe da nossa vida, a cada pessoa que se aproxima de nós. Nós precisamos estar atentos para nós não esmorecermos, para nós não esquecermos quem Deus é e aquilo que Ele já fez. E se Ele já fez, imagina aquilo que Ele ainda vai fazer, porque crê que o melhor de Deus ainda virá sobre a sua vida. Sabe, então não desanime. Elias, ele desanimou, e ele foi para o deserto, e como eu já falei aqui, quando nós nos colocamos no deserto, quem paga a conta somos nós. Uma coisa é quando Deus nos leva para o deserto, Ele cuida, Ele provê, Ele sustenta, Ele fortalece. Mas quando nós vamos por conta própria, a conta somos nós que pagamos. E nós vimos Elias pagando a conta. Ele estava tão fraco, tão entristecido, tão frustrado no deserto que ele chega a pedir a morte. O profeta que um dia foi muito usado, foi levantado por Deus, exaltado por Deus ali no meio do povo, trazendo um avivamento para o povo, agora estava ali largado no deserto pedindo para que Deus o matasse. É esse o ponto que nós chegamos quando nós deixamos as decepções tomarem conta da nossa vida. E muitas vezes decepções por culpa nossa, por falsas expectativas que nós criamos, por não buscar um direcionamento de Deus, por não entender aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, por não entender o direcionamento que Ele tem dado para a nossa vida. Aí a gente vai se frustrando, aí a gente vai desanimando, aí a gente ainda não acredita mais nas promessas, a gente ainda não acredita mais em Deus. Quantas pessoas, eu conheço um jovem, ele era lá da igreja dos meus pais, a gente cresceu junto, era uma bênção, tocava no louvor, muito usado por Deus. Depois a gente perdeu o contato, eu frequentava a sede, que era da Tijuca, depois ele foi para a do Meier, a gente perdeu um pouco o contato, depois de uns anos eu fui saber, ele tinha virado ateu. Eu não sei o que levou ele a isso, mas com certeza foram decepções. Porque é uma pessoa muito usada por Deus para chegar ao ponto de não acreditar. E ele virou aquele ateu chato, não é aquele ateu de, não acredito em Deus, vou ficar aqui no meu cantinho, não. Era aquele ateu, depois eu achei as redes sociais dele, é questionador, e que ficava alfinetando os cristãos, ficava fazendo postagem para alfinetar. Esse é o ponto que nós chegamos, quando nós deixamos as frustrações tomarem conta da nossa vida, quando nós permitimos com que falsas expectativas nos dominem. Lembra da passagem do caminho de Emaús? Aqueles homens eram discípulos de Jesus. Estavam frustrados. Por quê? Porque criaram falsas expectativas. Porque não entenderam o real objetivo da vinda de Jesus. Porque colocaram em Jesus a expectativa de que ele viria para um reino terreno, quando na verdade o reino dele não está nesse mundo, não pertence a esse mundo. O mundo jaz no maligno, Jesus não veio para reinar aqui, o reino dele está fora daqui, é muito maior do que isso. E aqueles homens acreditavam que Jesus viria para livrar eles do jugo de Roma. E quando Jesus morre, eles esquecem que ao terceiro dia ele ia ressuscitar e vão embora. A decepção deles era tão grande que Jesus estava do lado deles, falando com eles, caminhando com eles, e ainda assim não sabiam que era Jesus. Aí você pode talvez virar e falar, poxa pastor, eu estou passando por situações tão adversas, situações tão complicadas, e eu não consigo ver Deus, eu não consigo ouvir a voz dele. Talvez ele esteja falando ao seu coração, mas você que não está ouvindo. Porque
os seus ouvidos estão cheios de coisas que pessoas têm falado. O seu coração está contaminado pelas decepções que tem tido na sua vida. E você não consegue sentir mais a presença de Deus. Você não consegue mais ouvir aquilo que Ele já tem direcionado para você. Não saia daqui nessa noite da mesma maneira. Não saia daqui enfraquecido, mas saia daqui fortalecido pelo Espírito Santo. Saia daqui disposto a ser cheio dele, disposto a viver mais, entendendo que a vontade dele vai prevalecer sobre a sua vida e é o melhor para você. Aqueles homens estavam ali e não conseguiam identificar que Jesus estava ali falando com eles. Até que eles convidam Jesus para entrar, Jesus parte o pão e as escamas caem. E eles voltam para onde não deveriam ter saído. Quantas vezes nós temos saído de lugares que Deus não mandou a gente sair, abandonado coisas que Deus não mandou a gente abandonar. Às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de largar tudo. Acho que não me dá vontade, acho que não tem momentos que a dificuldade vem, mas eu sei quem eu tenho crido, eu sei o que Deus já fez na minha vida. E eu jamais poderia abandonar esse Deus. Eu jamais poderia largar aquilo que Ele me entregou, porque eu sei o que Ele fez por mim. Se eu estou aqui de pé foi porque Ele me salvou. Me salvou a minha vida e salvou o meu espírito. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para o Senhor. Parar de colocar o nosso coração em outros lugares e colocar o nosso coração nas mãos dEle. Deixar Ele tomar conta de nós. Deixar Ele guiar os nossos passos, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. E Elias está ali naquele deserto, pede a morte, mas a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias dele se renovam o quê? A cada manhã. E as misericórdias dele são a causa o quê? De nós não sermos consumidos. E por conta da misericórdia do Senhor, a palavra vai dizer que o Senhor envia o anjo para alimentar Elias. E com a força daquele alimento, ele anda ainda mais 40 dias. Até chegar naquela caverna. E qual é a primeira pergunta que Deus faz quando Elias entra naquela caverna? O que você está fazendo aqui? E essa é a pergunta que Deus faz para você nessa noite. O que você está fazendo aqui? Eu não estou falando aqui dentro da igreja não. Mas aonde você tem andado. Aonde você tem ido. Saído de onde Deus não mandou você sair, para ir para lugares onde Deus não quer você. Aberto mão do chamado que Deus tem na sua vida para fazer coisas que Deus não quer para a sua vida. É o que Deus faz. O que você está fazendo com a sua vida? É a pergunta que Deus faz para nós nessa noite. Qual o rumo que você tem levado à sua vida? Quais escolhas que você tem feito para você? Quais são as decisões que você tem tomado para você? E muitas vezes nós temos tomado decisões totalmente contrárias à vontade de Deus, assim como Elias fez. Elias chega na caverna e Deus já mostra para ele que ali não é o lugar dele. O que você está fazendo aqui? Quem mandou você sair de lá? Para de temer, igreja. Para de ficar com medo por conta daquilo que falam para você, por conta do que os seus olhos veem. Você acha que é esse o propósito que Deus tem para a sua vida? São essas lutas, essas desilusões, você acha que é isso que Deus tem para você? Um Deus que abriu mão do seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, você acha que é isso que Deus tem para nós? Lutas, dores, provações, dificuldades. Isso é apenas o processo para nós alcançarmos o que Ele tem para nós, não é isso que Ele tem para a nossa vida. A gente precisa confiar mais, a gente precisa acreditar mais, a gente precisa crer mais no poder dEle. Confiar que Ele está trabalhando, confiar que Ele está agindo. Parar de acreditar no que os nossos olhos veem, porque os nossos olhos são falhos, os nossos olhos nos enganam. A nossa mente nos engana. Quantos aqui já viram aqueles memes de ilusão de ótica, né? Há uns anos atrás surgiu aquele do vestido, né? Se era azul e dourado, né? O negócio ou era preto e branco. E uns viam de uma cor, outros viam de outra. Os nossos olhos são enganosos. Os nossos olhos vão nos enganar. E muitas vezes nós pautamos a nossa vida por aquilo que nós estamos vendo.
pautamos a nossa vida por aquilo que estão nos falando? Quem são as pessoas que nós temos nos rodeado? Quais são as amizades que têm feito parte da nossa vida? Será que são pessoas que cheias do Espírito Santo, que vão nos levar mais perto do Senhor, que vão nos fazer crescer? Ou são pessoas que nos afastam da presença de Deus, que nos levam para o fundo do poço? Eu falei aqui, quando eu era adolescente, eu fumava, bebia por conta de amizades, porque eu me deixei mente fraco que eu era, me deixando influenciar por amizades que me rodeavam. E com 14 anos ia lá, fugia, ia para festinha que tinha lá em Bangu, de adolescente, tomar ice, sair de lá tomar uma cervejinha, fumar um cigarrinho. Mente fraca. Deixar influenciar. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que é isso que Ele quer para a nossa vida? Ou será que Deus quer que nós influenciemos aqueles que nos rodeiam? Onde as decepções têm nos levado? Quais decisões as decepções têm te levado a tomar? A gente precisa parar de pautar a nossa vida baseada nas decepções. Parar de pautar a nossa vida baseada nas falsas expectativas e começar a pautar a nossa vida baseada em Deus, baseada no que a palavra dele nos diz, baseada no que o Senhor tem falado aos nossos corações, porque Ele fala todos os dias, nós que não ouvimos. E outra parte interessante aqui, que o Senhor manda ele para fora da caverna. Deus, quando ele chega na caverna, Deus faz o alerta, o que você está fazendo aqui, mas não é ali que Deus fala com ele. Deus manda ele para fora. E aqui é interessante, porque quando ele sai, a palavra vai dizer que vem um vento forte, e diz que o Senhor não estava no vento. Vai vir o terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Mas quando vem um cício tranquilo, aí vem a voz do Senhor falando. Sabe o que eu entendo com essa passagem aqui? Essa parte é muito interessante. Porque muitas vezes nós estamos vivendo situações complicadas. Às vezes nós estamos passando por momentos de lutas, momentos de batalhas. E às vezes a gente vem para a igreja e fala assim, Senhor, poxa, hoje é o evangelista Adriano que vai pregar. Ele muito usado por Deus. Poxa, fala com ele para falar comigo. Ou então a missionária Tereza, né? Fala com ela para falar comigo. E às vezes a gente vem e não fala nada. Senhor, quando eu estiver na rua, que o Senhor levante alguém para falar comigo, para me direcionar, igual aconteceu com a pastora Denise, né, no início da caminhada dela, que o policial parou ela para multar, mas na verdade não era para multar, Deus usou aquele policial para dar um direcionamento para a vida dela. Às vezes a gente quer isso, mas às vezes não acontece. E nem pediu. Às vezes não acontece. Eu sei, falo porque já aconteceu comigo, de eu falar, passando por alguma coisa, eu falar, Senhor, levanta alguém. Às vezes Deus quer falar no teu coração, querido. Deus quer que você dobre o seu joelho para orar e Ele falar com você, Ele te responder. Para de querer terceirizar aquilo que você tem que fazer. A gente quer que as pessoas sejam usadas, quando na verdade Deus quer falar conosco, que é intimidade. Aí isso aqui é isso, porque às vezes a gente acha que Deus vai falar, quando vem num culto, está aquele mover, e todo mundo falando em língua, e vai vir alguém botar a mão na nossa cabeça, e vai falar, olha, o Senhor mandou te dizer que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. E na verdade, às vezes, Deus quer falar com você indo para o teu trabalho. Deus quer falar com você, às vezes, você no teu banheiro, tomando um banho, quando você começa a chorar, derramando lágrimas, Deus vai lá e vai enxugando cada lágrima, vai falando ao seu coração, te direcionando. A gente fica esperando coisas que na verdade não são necessárias, não é que não aconteça. O mover de Deus vai acontecer, Deus vai falar, amém, mas não vai ser sempre assim. Não fique esperando um momento assim para que Deus possa falar ao seu coração. Ele está sempre disposto a conversar contigo. Nós é que não conversamos com Ele. Nós é que não paramos para ler a Bíblia, porque Deus fala através da Bíblia. Aqui é a palavra dEle. E hoje muitos têm tentado deturpar essa palavra. Muitos pastores têm se levantado para falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Para dizer que a Bíblia também erra. Surgiu mais um pastor agora, de uma igreja aí que só a misericórdia do Senhor. Escreveu até um livro falando sobre isso, junto com aquele tal de Pablo Marçal, que se acha cheio do Espírito Santo, não tem porcaria nenhuma.
para falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus e por isso ela não é inerrante, mas ela tem erros. É a realidade. Mas isso aqui, ó, cada letra, cada vírgula, cada ponto aqui é a palavra de Deus. Você quer ouvir o Senhor? Leia a Bíblia. Você quer ouvir o Senhor? Ore na sua casa. Quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto, dobra o joelho e ora, busca o Senhor. Ele vai falar com você, não espera o pastor falar, não espera um evangelista falar, um missionário falar, Deus usa sim, mas nós não precisamos esperar, a gente precisa buscar, e quando nós buscamos, nós temos resposta. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes o quê? De todo o vosso coração. Se você buscar com todo o seu coração, você vai ter resposta, não tem outra conclusão. A conclusão óbvia é: eu terei resposta se eu buscar com todo o meu coração. Só que a gente não busca. A gente fica terceirizando. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. É o crente que fica aqui, vem, não, pastor, ora por mim, estou passando por luta, ora pela minha vida. Pô, irmão, ora por mim, ora você, busca você. O irmão vai orar, com certeza, eu vou orar, a pastora vai orar, o pastor Alex vai orar, mas nós precisamos orar também. Nós não podemos ser dependentes do outro. Nós precisamos buscar, parar de dependência. Alguns estudiosos, eles chegaram à conclusão que Isaías ele tinha um certo parentesco com Uzias. E Uzias foi um grande rei de Israel, homem de Deus, usado por Deus. Tanto é que Isaías ele só vê o Senhor e só é levantado profeta quando? Na morte do rei Uzias. Isaías 6, vai dizer: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sobre ele voavam serafins que tinham 4 asas. Ali, na morte do rei Uzias. E esse estudo que fala sobre isso, ele fala até que os parentes do rei, eles moravam no palácio, então tinham certos benefícios, né? Luxo. E naquela época tinha uma certa dependência do rei, né? O rei era o líder do povo. Se o rei era um homem cheio do Espírito Santo, a presença de Deus reinava no povo. Se o rei era um homem falho, como foi aqui no caso de Acabe, aí qualquer espírito pairava sobre o povo. E até Isaías era assim. Precisou Uzias morrer para que ele pudesse ver o Senhor. Qual tem sido Uzias na sua vida? Que tem te impedido de ver a presença do Senhor? Nós precisamos ver, assim como Isaías viu. Nós precisamos matar Uzias. Aquilo que tem sido Uzias na nossa vida. A gente precisa tirar a dependência, assim como o povo que questionou Moisés e quando o Senhor falou, ficaram com medo e falou: não, Moisés, fala você com Deus e depois passa para nós. Nós temos, dia após dia, eleito Moisés em nossas vidas, vários. Não, porque o pastor, eu vou lá, o pastor vai ler a Bíblia, vai pregar, glória a Deus. Mas e nós, não vamos ler? Uma coisa que o pastor Alex sempre fala aqui é que nós precisamos ler. Não só ouvir, é meditar na palavra. Não é só chegar aqui e só acreditar no que a gente está falando, não. Pega essa palavra aqui, esse texto, e vai lá em casa para ver se eu não estou falando nenhuma besteira, ué. Todos nós precisamos ter discernimento do Espírito. Isso é importante para a nossa vida, para a vida do cristão. A gente não precisa ficar na dependência de culto. A gente vem para a igreja para buscar mais, para aprender mais, para termos comunhão. Mas em casa, nós não temos o nosso culto dentro da nossa casa. Nós não temos o nosso devocional dentro da nossa casa, o nosso momento de busca, o nosso momento de oração. É isso que vai fazer a diferença. Não é só estar em todos os cultos. Não, eu venho todo culto, todo domingo, toda quarta. Quando tem domingo de manhã eu estou, quando tem culto jovem eu estou, quando tem culto de mulheres eu estou, quando tem culto de homens eu estou, quando tem conferência eu estou, mas em casa. É o que a gente faz no nosso dia a dia que vai fazer a diferença. Culto são 2 vezes na semana, às vezes tem 3. Mas a semana são 7 dias. O que a gente faz nos outros? A gente não busca, a gente não ora, a gente não clama, a gente não abre a nossa boca para falar e abre os nossos ouvidos para ouvir. A gente precisa buscar ao Senhor e entender que Ele vai falar no tempo dEle, da maneira dEle. Não fique esperando acontecer algo sobrenatural. Pode ser que Deus fale assim? Pode.
Mas não fique esperando. Deus pode falar contigo, às vezes, no seu trabalho. Eu já tive experiência com Deus no meu trabalho. Sentado lá, mexendo no computador, fazendo o que eu tinha que fazer, e Deus fala comigo. Sabe, no carro, indo trabalhar, quantas vezes ouvindo um louvor. Em casa. Deus fala conosco em qualquer lugar. Elias viu milagres do Senhor, viu o Senhor lhe usar poderosamente, mas mesmo assim temeu e se escondeu. Se viu fraco em meio a uma provação. Isso nos mostra uma coisa: milagre não nos deixa de pé. O que nos deixa de pé é a comunhão com o Senhor. Sabe, não importa aquilo que Deus já fez na nossa vida ou através da nossa vida. Importa a comunhão que eu tenho com Ele, a intimidade que eu tenho com Ele. É isso que vai fazer diferença. Ah, não, porque eu sou cheio do Espírito Santo, Deus já me usou muito, eu orei por aquela pessoa lá que tinha câncer, ela ficou curada. Mas e quando vem a luta? É aquele milagre ali que vai fazer diferença? Ou é a intimidade que eu tenho com Deus que vai fazer diferença? Ou é a comunhão que eu tenho com Ele? A comunhão com Deus traz a resposta que precisamos, traz o direcionamento que vai mudar a nossa história. Então, reaja. Para entendermos o direcionamento de Deus, precisamos reagir. Seguir aquilo que Ele tem para nossas vidas, esse que é o primordial. Lá em 1 Samuel 30, nós vamos ver Davi chegou num momento que ele tinha cansado de ser perseguido. Estava sendo perseguido por Saul. Todo mundo sabe a história de Davi. Por conta da inveja de Saul, ele persegue Davi, porque não queria abrir mão do trono. E ele persegue, e Davi estava cansado. Davi e seus homens fazem uma aliança com os filisteus. E o que acontece quando eles chegam de volta às suas casas? Estava tudo destruído. Davi, ele estava fugindo de Saul, passando por um momento difícil. Até chegar, não sabia como lidar com seus problemas. E isso fez o quê? Ele fazer uma aliança com o inimigo. Cuidado com as decisões que você toma em meio às decepções. Cuidado com as decisões que você toma em meio às provações. Cuidado com as decisões que você toma em meio às adversidades. Não tome decisões baseadas, pautadas em desilusões, em decepções, porque é aí que está o perigo. Nós vimos exemplo aqui, Davi, Elias, aqueles discípulos no caminho de Emaús. Vai nos fazer levar para longe da presença de Deus. Por isso, reaja. Mas como é que eu vou reagir, pastor? Eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar ao Senhor, não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja passando, eu vou confiar nele, eu vou crer nele, porque ele é o meu Senhor, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então para de querer tomar decisões por conta própria e comece a tomar decisões que o Senhor direciona para você. Ainda que esteja difícil, reaja, busque a face dele, em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Feche seus olhos. Deixe o Senhor falar com o seu coração. Pode acontecer
Má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé, pois Deus não falhará jamais. Oh Senhor, nós sabemos que o Senhor não falha. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de provisão. Por isso que nós confiamos no Teu agir. Por isso que nós confiamos em Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor, ao tempo certo, se levantará em nosso favor. Nós confiamos em Ti, Deus. E eu te peço nessa noite, Pai, para que o Senhor venha sondando cada coração, fortalecendo vidas, Pai, mudando pensamentos, mudando mentalidade, mudando entendimentos, Deus. Que o Senhor venha trabalhar no coração de cada família aqui, cada pessoa aqui, Pai, mudando histórias, Pai, tirando decepções. Limpa, Pai, os corações, limpa as mentes. Muitas vezes mentes cativas, presas no passado, corações que precisam perdoar ou precisam ser perdoados. Que o Senhor venha trazer perdão, que o Senhor venha trazer cura emocional, cura espiritual, Pai. Que o Senhor venha trazer mudanças de postura, mudanças de atitude, para que essas pessoas possam crescer na Tua presença e alcançar aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Encha com o Teu Espírito Santo, manifeste Teu poder e a Tua glória sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite, Pai. No nome de Jesus é o que te pedimos, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. O dia
mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus amado, Pai, te entregamos aqui esse cesto, Senhor, com cada pedido, Deus. Que o Senhor venha tocar com a tua mão poderosa, Deus, agindo, Senhor, através dessas vidas, Pai. Transforma, Senhor, liberta, traz, Senhor, a cura, em nome de Jesus. Abençoa lares, abençoa famílias, Senhor. Liberta, Pai, em nome de Jesus, e faça transformação, Pai. Mostre a cada um o poder, Pai, do teu Espírito Santo. Haja através dessa oração, Deus, e alcance cada vida aqui representada em nome de Jesus. Nós profetizamos o milagre, nós profetizamos a transformação, nós profetizamos a restauração e o sendo nessas vidas através da sua presença, Deus. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo teu amor, Deus. Continua falando conosco, Pai. Proporciona um restante de semana abençoado, Pai. Que domingo venhamos estar de volta na tua casa para te adorar, Pai. Para receber ainda mais de ti, Pai. Guarda a nossa volta para casa. Campa os seus anjos ao nosso redor. Que nenhum mal venha nos atingir, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Deus não falha.